Boa tarde, amados. Pai seja convosco. Seu amigo pastor Adriano, tudo bom com você? Amados, eu vim aqui para esclarecer as últimas notícias. Como nós falamos para vocês, nós vamos sempre falar a verdade nesse canal. Nós vamos sempre trazer verdade de fatos, não mentiras, mas verdades. E com esse intuito, eu quero falar para você aqui da última movimentação e de informações a respeito da nossa convenção estadual do estado de São Paulo. Meus amados, ontem, dia 20, saiu uma decisão judicial que estava justamente isso. E você pode, antes de eu falar dessa decisão judicial, você pode perguntar assim: mas por que tudo tem que se recorrer à justiça? Amados, é porque fica difícil você se defender quando você não tem a oportunidade de se defender. Fica muito complicado você usar os meios interno corporis quando na verdade esses meios não são respeitados, quando o estatuto não é respeitado, quando você não tem o direito de defesa. Então, a única alternativa, eu até queria fazer aqui um louvor ao pastor Rocco Digílio Filho, porque, amados, porque duas coisas você faz numa situação como essa. Quando você não tem direito de se defender, ou você realmente procura a justiça, ou você se cala e você assume e você aceita as coisas que estão acontecendo. E o pastor Rocco, com a sua dignidade, com a sua honra, ele buscou na justiça, porque ele não poderia ser vítima de uma situação como essa e ele ficar simplesmente calado. Então, pastor Rocco, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua atitude. São pessoas como o Senhor que fazem com que o nosso Brasil ele se torne cada vez melhor. Pessoas que buscam a verdade, que lutam pelos seus direitos. E é isso que nós temos que fazer como pastores, temos que lutar pelo nosso direito, temos que buscar a verdade. A convenção do estado de São Paulo é dos pastores de São Paulo. Então, amados, nós temos pastores de São Paulo, nós temos que brigar pelo nosso direito. Nosso direito é todo ano nós participarmos da convenção nacional e convenção estadual. E o que estava acontecendo? Eu falo sempre a verdade, não tenho medo de falar a verdade. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou livre, eu sou liberto, porque eu falo a verdade. E a verdade é só uma, amados. O juiz anteriormente tinha dado a decisão para a convenção acontecer. O CND, ele pediu para o processo ser anulado. Ele não teve mais interesse em continuar o processo, para não pagar as custas do processo, como eu falei no outro vídeo para vocês. Não existe bondade. Mas o que acontece? No teu meio judicial, aí que se começa a mandar, a dar ordens para que as regiões, os campos missionários, sejam contra a realização da convenção estadual. Era isso que estava acontecendo. Estavam sendo contra, estavam criando grupos para serem contra a convenção estadual. Ou seja, estavam desobedecendo uma ordem judicial. Estavam transgredindo uma ordem judicial. Isso é muito sério. Isso é vergonhoso para a nossa igreja. Pastores que não respeitam a justiça. Isso não pode acontecer, amados. Nós somos pessoas que pregamos a verdade. Então, eu estou falando isso para você, pastor, para você saber o que está acontecendo de fato. Eu queria ler aqui esse último despacho que o juiz ele concedeu. Amados, ele diz que defiro o pleito deduzido nas folhas, com apoio nas decisões proferidas pela superior instância, a propósito, sempre em seu absoluto respeito, para determinar, olha só o que o juiz falou aqui, para determinar ao Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular que tornar pública e expressa a ordem em que o Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular não interferirá na realização dos eventos e programações de cunho religioso do Conselho Estadual Paulista da Igreja do Evangelho Quadrangular, mantendo sua posição de neutralidade
sem apoiar atos contrários à sua realização, mantendo sua posição, neutralidade, né? Ou seja, não podem se pronunciar contra, sob pena de aplicação de multa diária de R$5.000, valor esse razoável e proporcional para o cumprimento de tal obrigação, não havendo orientação em sentido contrário nos autos, considerando-se inclusive a respeito a proximidade do citado evento religioso com fluxo prescrito nos artigos 297 e 531, ambos do caderno processual em vigor, sirva este de mandato ofício a ser instruído pela parte autora ou seus advogados com o SPEC no artigo 4º do Código de Processo Civil. Então, amados, o que acontece? Hoje, todo aquele que falar contra, que não vai ter convenção estadual dos dias 28 ao dia 30, todos que falarem contra, vão ser multados em R$5.000. O Conselho Nacional vai ser multado em R$5.000, certo? Por quê? Porque está indo contra uma ordem judicial. Então, se alguém ficar postando para você mensagem de áudio ou mensagem no Zap escrita, falando que não vai ter convenção, se você realmente ama a sua igreja, que você envie para nós essas mensagens, que você reenvie para nós essas mensagens, porque, amados, é inadmissível pessoas que se dizem ser de Deus, serem contra as coisas de Deus. A convenção estadual de pastores do estado de São Paulo é de Deus. Então, não se cabe mais isso, amado. Chega desse tipo de coisa, desse tipo de atitude. E outra, de respeitar uma ordem judicial e levar a igreja a prejuízo, porque a igreja vai ser multada sim. Se alguém falar, vai ser multado. Se o superintendente ficar falando nas suas regiões que não vai ter convenção, a igreja vai ser multada. Então, se você, superintendente, você que está... Eu sei que esse vídeo ele vai viralizar para todos. Você que é superintendente, você ama a sua igreja verdadeiramente, então não fique deixando a sua igreja passar por esse tipo de situação, de ser multada. Não faça isso. Seja de Deus, seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E faça cumprir a ordem judicial. Você vive num país em que existe lei. Você tem que obedecer à lei desse país. Quando você não obedece, você é um contraventor. E pode se caracterizar crime também. Então, amados, está aqui a ordem judicial. Está aí nos grupos. Se você quiser, você pode pedir para mim que eu passe para você toda essa ordem judicial na íntegra. Tá? São 3 folhas. A gente não vai emitir nada. A gente coloca aqui todo o processo. Inclusive ele fala de todo o que ocorreu até agora. E ele dá esse despacho final. E eu queria falar uma coisa para você, porque de repente alguém pode mentir para você. Mas antes de alguém mentir para você, ou se alguém está mentindo, ou está falando uma informação mentirosa, eu quero falar para você aqui o seguinte: no final desse despacho aqui, dessa sentença, o juiz ele fala que, sem prejuízo, ainda acima determinada, e sem prejuízo do regular transcurso do prazo concedido pelo decisório das folhas 1688, designam audiência de tentativa de conciliação nos moldes do autorizado pelo artigo 139, inciso 5 do Código de Processo Civil, para o dia 10 de agosto de 2018, às 16 horas. Então o juiz ainda determinou, no dia 10 de agosto, uma audiência de tentativa de conciliação. O que eu estou falando para você? De repente vão falar para você que essa ordem de ter a convenção ela vai cair. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Essa audiência de conciliação que vai acontecer é para tentar ter um acordo, tá? Para se evitar que toda hora tem que estar se processando e recorrendo. Mas, amados, o que nós vamos manter e o que nós vamos ficar firmes é para que se cumpra o estatuto. O estatuto saiu em diário oficial, que a convenção é do dia 28 ao dia 30 de agosto. Então isso não vai mudar. A convenção vai acontecer. Se inscreva, divulgue para as pessoas
Isso não vai mudar, tá? Se alguém falar que vai mudar, que vai ter no dia 10, vai ter outra decisão, isso é mentira. Vai ter uma tentativa de conciliação. Se o CND propor outra coisa que o SED não concordar, o SED não vai concordar e a decisão do juiz vai ser mantida, tá? Não vai ser mudada. Amém? Então que Deus abençoe você, ore pela nossa igreja, continue orando, tá? A nossa igreja é de Deus. Se alguém estiver te ameaçando, procure a justiça, tá? Se alguém ameaçar você de tomar alguma coisa sua, de interditar alguma coisa sua, procure a justiça, porque isso é retaliação. Isso não pode acontecer no meio de pessoas sérias, de pessoas de Deus. Que Deus abençoe você, um bom final de semana, uma boa convenção para você, faça sua inscrição e nos vemos lá em Serra Negra, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz, porque Deus é fiel, amados. Deus é fiel e Deus está cumprindo toda a sua vontade. Você que está sendo contra, você pastor que está sendo contra as ordens que estão sendo vindas do homem, vá ler a palavra de Deus e você vai ver que realmente tem coisas que Deus tem que usar. Deus usa uma mula, Deus pode usar o homem sim, Deus está usando o homem para fazer com que a sua ordem seja feita. Que Deus te abençoe. Você vive no país laico, você tem o direito de participar de tudo aquilo que você julgar ser necessário para a tua vida espiritual, pastor e pastora. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos, porque ninguém pode calar a boca da verdade em nome de Jesus.